Olá pessoal, hoje é terça-feira, um dia maravilhoso que a gente vai fazer o segundo dia da nossa trezena de Santo Antônio, né? Que é uma trezena milagrosa que nós estamos fazendo, assim como fizemos também com a Nossa Senhora de Fátima no mês passado. Então, desejo a todos muita fé e harmonia para fazerem essa trezena no dia de hoje. Terça-feira também é o dia em que a gente tira algumas dúvidas das pessoas e eu tenho 3 perguntas que foram feitas por pessoas distintas na nossa página do Facebook. E diferente dos outros vídeos que nós fazíamos de terça-feira, que nós dividíamos em 3, agora vai ser um único vídeo, esse que eu estou gravando, vai para o ar daqui a pouquinho, lá para 1h da tarde mais ou menos, e que vai estar com as 3 perguntas juntas, tá? Antes a gente não colocava as 3 perguntas juntas pelo fato de ainda não estava conseguindo fazer os vídeos com maior tempo de duração. Agora que tem o maior tempo de duração, fica mais tranquilo, mais fácil de fazer as perguntas mais complexas e também as perguntas juntas, tá certo? Eu vou começar com a Natália aqui do terreiro de Pai Tomé, Casa de Caridade Dom Bosco. Ela pergunta: por que os ogãs não batem cabeça? Daí, Natália, para você e também para todas as outras pessoas que estão nos assistindo, geralmente na Umbanda Popular, que é a Umbanda que nós trabalhamos, os sacerdotes, as pessoas que têm cargo, elas têm algumas atribuições um pouco diferenciadas do corpo mediúnico, né? Então, as pessoas que possuem cargo dentro da casa, como um ogã, como um sacerdote, né, um pai pequeno ou o pai de santo, eles têm por responsabilidade fazer todas as suas ritualísticas um pouco antes da casa se abrir, né? Tanto que quando o médium chega para botar cabeça, né, para pôr cabeça ali no congá, ele já encontra o ponto firmado, as esteiras, né, no lugar, todas as coisas no seu devido lugar para que ele possa ter o alicerce para dar seguimento ao trabalho dele. Então, geralmente, os ogãs eles têm a responsabilidade de chegar antes de todas as outras pessoas para que possam fazer as suas ritualísticas, arrumarem as coisas que são do coro, né? O coro exige muito do ogã, não é somente o bater no tambor, né? Como eu já falei anteriormente, nem todo ritmista é um ogã, porque para você ser um ogã, você precisa de ter um dom, assim como o dom que é necessário para que você seja um sacerdote. Então não é porque você toca um pandeiro, não é porque você toca uma timba, um tambor qualquer, que você vai ser um ogã de umbanda. Isso vai muito além do ser um ritmista, entende? É preciso percepção, é preciso que seja uma pessoa regrada, que esteja inteirada com as questões da espiritualidade, que seja uma pessoa sem vícios, principalmente, né? Que essa pessoa ela reflete para o terreiro não somente a organização, mas também ela é a mão do coro, ela é automaticamente o grande objeto ritualístico que faz com que a gente tenha a comunicação entre 2 ou mais dimensões, né, dentro da casa. Então, esse ogã, que é um ogã preparado, que foi apontado, que foi erguido, que foi consagrado, ele tem por responsabilidade chegar um pouco antes. Então, geralmente as pessoas não veem os ogãs batendo cabeça mesmo. Não vê porque eles já fizeram antes de todas as pessoas do corpo mediúnico chegarem. Daí você fala, mas a gente vê o sacerdote, o pai de santo, bater cabeça. Também é uma outra ritualística. Por exemplo, quando eu faço a firmeza dos pontos, eu automaticamente já ponho cabeça, ali naquele momento faço o meu bater de cabeça. Daí quando o trabalho começa, que nós entoamos um ponto para que os babás possam deitar ali na esteira para fazer uma segunda batida de cabeça, geralmente quando nós deitamos ali é por conta da ritualística do trabalho, mas principalmente para pedir pelo corpo mediúnico e por todas as pessoas que estão na nossa casa, né? A nossa batida de cabeça já foi feita antes. Entendeu? Então está aí respondida a sua primeira pergunta. A pergunta da Natália. Então os ogãs batem cabeça assim, só que antes.
A Gleice de Guarulhos me mandou uma questão bem complexa. Ela fala assim: fiz um trabalho de amarração. Posso pedir o dinheiro de volta? Não obtive resultado. Então, assim, Gleice, realmente em relação a essas questões, eu não sou a pessoa mais apropriada para te dizer isso, principalmente porque tudo aquilo que eu aprendi dentro da espiritualidade, tudo que eu faço dentro da Casa de Caridade Dom Bosco em relação à parte espiritual, não é cobrado, e algumas ritualísticas, como por exemplo uma amarração, eu não faço dentro da minha casa. Eu acredito nas leis universais e acredito que nós temos que estar com as pessoas que nos querem verdadeiramente, né? Não as pessoas que vestem uma máscara ou são influenciadas por um espírito que tenha sido, entre aspas, contratado por alguém através de um processo de amarração, essas coisas assim. Então, eu primeiramente, antes de responder a sua pergunta, já quero dizer que foi uma grande infelicidade você pensar dessa forma em amarrar alguém junto de você. Você se acha tão incapaz assim, ou tão feia, sei lá, né? Você se acha tão feia assim ao ponto de achar que não exista alguém no mundo que te queira, que possa te amar verdadeiramente, né? Quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente está, na verdade, criando uma falsa ilusão ou tentando viver em um mundo que não é um mundo verdadeiro, né? Então, de que adianta você fazer uma contratação de um espírito, né? Fazer uma amarração, contratar alguém para fazer ritualísticas que venham te aproximar de uma pessoa que não te ama, não te quer? Isso realmente é muito triste, né? Muito triste mesmo. Eu sempre falo para as pessoas que no mundo nós temos bilhões de pessoas. Não é possível que a sua panela não tenha uma tampa, né? Então não tenta ajustar a tampa do outro de maneira alguma, porque isso vai te trazer muito sofrimento. Você vai sofrer demais. Eu acredito que juridicamente, sou um leigo, né, na parte jurídica porque não me formei em direito, mas eu acredito que se você tiver um contratinho assinado e um recibo feito pela pessoa, né, tipo, tá firmado um contrato aqui, a pessoa te garantindo o resultado, eu acredito que você possa até mesmo reaver o seu dinheiro ou parte desse dinheiro. Mas se não tiver um compromisso firmado ali, um contrato, né, ó, estou fazendo amarração e o meu trabalho vai ter como resultado tal, né? Se não tiver esse tipo de coisa, acho que você não consegue reaver o dinheiro. O primeiro passo é você ir lá na pessoa que fez o trabalho para você, se ela te garantiu, né? Quem sabe ela te devolve alguma coisa. Mas como a gente já conhece como que é esse mercado, que não é um mercado sério, né? E muito menos aos olhos da espiritualidade correto, com certeza a hora que você chegar lá para falar que é o seu dinheiro de volta, essa pessoa ela já está tão bem preparada que ela vai dar a volta em você, vai te convencer a dar mais dinheiro para ela, porque ela vai falar que não foi o suficiente para trazer o seu amado aí de volta. Mas olha, é tempo de festa junina, mulher. Gleice de Guarulhos, vai para a festa junina, vai na Portuguesa, que está tendo, né, bastante evento, vai para o Corinthians, vai para tudo quanto é lugar aí, mulher, para você achar a tampa da tua panela e não fica tentando forçar uma situação da qual você vai sofrer, tá bom? Então, Gleice, infelizmente não posso te dizer se você vai ter o seu dinheiro de volta, só posso te dizer que eu tenho muita dó desse tipo de situação, porque isso realmente é muito triste. A terceira pergunta, eu fiquei bem feliz com a terceira pergunta, quase que me senti, né? Porque quem fez a pergunta foi a Regina Duarte, de Sacomã. Eu já pensei, nossa, a Regina Duarte, será que é aquela da televisão? Mas não é a Regina Duarte da televisão, é a Regina Duarte do Sacomã. Ela me escreveu pelo Facebook, ela trabalha como diarista e ela diz que na casa dos patrões dela tem diversas imagens e ela não trabalha em um lugar só, então ela tem duas realidades. Ela trabalha num lugar de pessoas que são espíritas umbandistas e ela me pergunta como que ela pode fazer para limpar essas imagens. E numa outra casa que ela trabalha, ela diz que tem uma correntinha de Nossa Senhora de Aparecida que ela tem que esconder, porque eles são evangélicos fervorosos, né? Então ela não pode nem entrar dentro daquela casa com a medalhinha de Nossa Senhora Aparecida. Muito menos eles podem saber que ela trabalha numa outra casa que as pessoas são umbandistas. Então Regina Duarte, que não é a Regina Duarte da TV.
Para você fazer a limpeza na casa dessas pessoas, eu acredito que eles tenham que ter a ritualística de fazer as suas próprias limpezas. Então, não é legal que você limpe o altar, o congarzinho ou as firmezas que eles tenham em relação à parte de Umbanda. Chega para eles e fala que isso não é uma obrigação sua, que não é certo espiritualmente falando, né? Um lugar onde tenham velas, onde tenham firmezas, não é para que a diarista limpe, e sim para que isso seja cuidado pelo próprio médium, pela pessoa adepta da religião. A outra questão, a questão de você ter que esconder, né? Eu acredito assim, você me diz que você é católica. Uma vez que você seja católica, eu acredito que você tenha que procurar dentro da sua comunidade, talvez estar junto de pessoas e trabalhando junto de pessoas que não te tratem com preconceito. Não estou falando em relação à medalhinha de Nossa Senhora, estou falando em relação realmente à sua opção religiosa, em relação à atitude dessas pessoas. Eu tenho certeza que se você tivesse condição e tivesse uma casa, você não ia ter nenhum problema de ter uma diarista evangélica, um bandista. Então eu acho que tudo aquilo que nós não faríamos, não é legal nós termos de contrapartida. Entende? Então se tem uma pessoa aí que te contrata para que você vá à casa dela, só que você tenha que se despir de todas as maneiras em relação ao religioso, eu acho que isso não te traz uma coisa bacana. Pode te dar o dinheirinho no final do dia, mas eu acredito que a tua cabeça, a tua energia deve ficar muito desgastada, né? Tem uma pessoa que chegou para mim ontem para conversar, que teve o trabalho, essa festa maravilhosa de Herê de Preto Velho que teve ontem, e a pessoa falou assim para mim, eu fui numa cerimônia que teve de uma parente minha, e eu fiquei completamente estarrecida com as coisas que o pastor falou, porque eles colocam a mulher como uma pessoa submissa. Isso não é errado, né? Dentro da religião deles isso é certo, a gente não pode julgar. E isso não afeta de nenhuma maneira a gente. Daí o que eu quero te deixar assim alerta é que a gente tem sempre que estar observando quais as atitudes das pessoas em relação a nós, principalmente com base na religião, tá? A religião tem que ser algo que venha a acrescentar e não venha a trazer nenhum tipo de transtorno, tá certo? Bom, gente, é isso. Um beijo para a Natália, para a Gleice de Guarulhos, um beijo para a Regina Duarte do Sacomã, um beijo para todos vocês, que Oxalá abençoe o dia de vocês e não se esqueçam de fazer a trezena de Santo Antônio, tá certo? Mandem perguntas, preciso de bastantes perguntas para que a gente possa continuar fazendo essas publicações de terça-feira. Beijo para todos.